Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Essa semana eu estou falando sobre vida antes da vida, né? Então vamos falar o seguinte. Hoje a gente está falando sobre o espírito que desce e chega até o cérebro. Ele se instala no cérebro do bebê, quando está na barriga da mãe ainda. O espírito, ou a alma, né, como queira, ele se instala no cérebro da criança num local que é um cristal, entendeu? Ele é um cristal. Então ele se instala nesse cristal, né, que fica no meio do cérebro. Esse é um cristal mesmo, assim, em forma de um cristal mesmo, um cristalzinho. Então acontece o seguinte: quando essa alma se instala nesse cristal, o que acontece? A pessoa vai crescendo, porque ele é puro, ele é inocente. Então é aquele cristalzinho. Aí aquele cristal, ele é como se fosse um cristal. Ele é uma fonte é uma fonte que atrai a energia. Então o espírito é a energia, ele fica ali dentro. Como, por exemplo, antigamente fazia um rádio com um cristal, botava um cristal e o cristal ele atraía a energia da transmissora de rádio, e ali ele trazia aquela energia e soltava, né? Era tipo um rádio mesmo. O cristal também ele serve o seguinte: ele forma como se fosse uma pilha, né? Uma pilha, uma bateria que vai levar energia para os olhos. Então os olhos da gente, ele é brilhante, ele é como se fosse uma lanterna, entendeu? Como se fosse uma lanterna. E ele clareia. Só que a gente não percebe isso. A gente mesmo não percebe. Porque a gente não percebe, é o seguinte: a gente não percebe isso porque é os nossos próprios olhos, mas os animais percebem. Como a gente percebe a luz dos olhos de um crocodilo, por exemplo. Caçadores de crocodilo à noite eles andam e encontram os crocodilos, o jacaré, por causa que vê as luzes dos olhos dele, né? Então é isso que acontece. E quando uma pessoa se torna uma pessoa boa, aquela luz, você olha para o olho dele, tem luz no olho dele, aquele claro, aquela coisa bonita, um santo, uma pessoa assim, né? Mas quando é uma pessoa má, a luz ela se diminui, ela se apaga, o olho dele fica aquele olho mau, aquele olho aquele olho opaco. Isso acontece o seguinte: porque o cristal ele é uma fonte de energia, o cristal é uma fonte de luz. E quando a pessoa é má, faz uma coisa, faz um assassinato, alguma coisa errada, e ele é mau, ele já só pensa em fazer maldade com os outros. O cristal da cabeça dele, que tinha quando ele era criança, vai se transformando em cálcio. Cálcio, ele é branco, mas ele não tem luz, ele é opaco. Isso reflete nos olhos. Como você vê uma pessoa má, você percebe que ele tem essa característica dos olhos ser um olho opaco, né? Não é um olho cristalizado, não é um olho bonito assim. Então é isso. Vamos agora para a mensagem de hoje, né? Que a mensagem de hoje é de Lucas. Então o evangelho de hoje é o 11, né, de Lucas, capítulo 11, versículo 47 a 57. Que diz assim, ó: ai de vós, porque construístes túmulo dos profetas, no entanto foram vossos pais que o mataram. Com isso sois testemunhas e aprovai as ações de vossos pais, pois eles mataram os profetas e os construíram os túmulos. E por isso é que sabedoria de Deus afirmou: eu lhe enviarei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, perseguirão. Por isso é que pedirá contra esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde sangue de Abel até sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, esta geração terá de prestar conta deste ainda de vós, doutores da lei, porque ficarás com
a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes, e ainda impediste o que queriam entrar. Quando Jesus saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a importuná-lo e a provocá-lo, muitos pontos armados, ciladas para apanhá-lo em sua própria palavra. É isso aí, gente, olha, é isso aí, ó. É isso que acontece, ó. As pessoas começam a ver a pessoa ir pelo um caminho certo, querer ser religioso, querer ir para um caminho certo, fazer o bem à sua família e essas coisas. As pessoas não têm coragem de fazer o mesmo, de seguir, aí ficam com uma certa inveja. Aí o que é que eles querem fazer? Eles querem destruir, eles querem mudar a cabeça da pessoa, eles querem fazer uma coisa ou outra, entendeu? Para que a pessoa mude, para que a pessoa fique em uma situação ruim, para que eles mesmos fiquem falando, né? Você vê que o Zacarias, né? Ele foi morto dentro do próprio templo, onde todo o templo é um lugar sagrado, a casa de Deus. Ele foi morto lá. E é isso que acontece. As pessoas preferem ficar observando, não fazer nada, olhar, ficar observando, do que seguir aquela pessoa que está indo no caminho certo. Se você chama alguém para fazer alguma coisa, vamos ajudar aquela senhora que é velhinha, que tem uma casinha que está a fiação da energia dela está muito perigosa e tudo mais, chama o pessoal, ninguém quer ir. Mas porque elas querem fazer algum mal, fazer um roubo, invadir uma casa, roubar alguma coisa, ou mesmo tirar a vida de alguém, rapaz, aparece muita gente para ir ajudar, entendeu? Mas não é assim. A gente tem que, na vida, a gente tem que procurar seguir aquelas pessoas, prestar atenção e copiar o que é de melhor. Porque, por exemplo, um cara que quer ser um cantor, então ele quer fazer o quê? O ídolo dele tem que ser quem? Um cara igual a ele, que vive por aí, quer cantar em qualquer canto, assim, que não tem sucesso, ninguém conhece. Não, eles vão seguir quem? Vão seguir os cantores famosos, né? O sertanejo, por exemplo, ele quer ser sertanejo, aí ele vai imitar Zé de Camargo, Luciano Silva. Vocês vão com as pessoas assim, que tem nome, né? Cantor que tem nome, não vai procurar um tal de Zé, de Francisco, cantor não sei de que, de feira, né? Então, se ele for fazer isso, ele vai ficar pior do que o outro, entendeu? Ele vai ficar pior do que o outro. Então ele tem que procurar aquele melhor. Então na religião também é isso. Se você quiser ser um religioso, se você quiser seguir, então o que é que você faz? Siga a melhor religião que tiver, né? A verdadeira, que é a criada pelo próprio Cristo. Se você quiser ser cristão, se você quiser outra coisa, tudo bem, mas se você quiser ser cristão, então é que seguir a Igreja de Cristo, né? Que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, gente, foi mais um vídeo para você. Escuta, compartilhe, dê o like. E uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus, leiam a Bíblia e que Deus lhe acompanhe. E se inscreva no canal e Deus lhe acompanhe.